Os bancos são um grande termômetro da economia. Recorde de inadimplentes no Brasil. Eu vou trazer aqui, você deve estar me perguntando, tá, Fialho, o que tem a ver isso aí com o nosso assunto de milhas, cartões, viagens? Até porque eu trago um pouco de investimentos, né? Mas tudo bem, vamos voltar para milhas, cartões e viagens. Pessoal, tem relação direta, porque querendo ou não, os bancos tendo problemas, isso vai afetar o limite do seu cartão de crédito, isso vai afetar os benefícios que você recebe dos seus cartões de crédito, vai afetar a pontuação do seu cartão, vai dificultar a negociação de anuidade, entre vários outros fatores. Então, a gente fazer uma análise sempre de como os bancos estão andando, a gente consegue ter um resultado muito mais fidedigno do que está acontecendo com a economia como um todo, porque querendo ou não o banco ele participa de praticamente todos os setores da economia. E o bacana também é que vendo os resultados dos bancos, a gente consegue se antecipar em algumas estratégias nossas, tá? Então, até mesmo para a questão de se preparar para eventuais problemas que podem acontecer mais para frente, tá? Então, fazendo essa análise geral, vamos ver rapidinho aqui o que está acontecendo. Eu já fiz alguns vídeos falando um pouco sobre prejuízo de bancos, vocês até trouxeram feedbacks bacanas com relação a isso. Falei do prejuízo bilionário do C6, falei do Santander, a queda dos lucros aí em 47% mais ou menos. E agora a gente vai fazer um overview bem rápido aqui relacionado à inadimplência, que isso aí também tem relação direta com o nosso conteúdo aqui, porque a maior parte das inadimplências da pessoa física aqui no Brasil são de gastos feitos de forma errada, displicente com cartão de crédito. Então, cartão de crédito é um dos grandes vilões. Então, não tem como eu não falar disso aqui com vocês, até porque vários de vocês que estão aí podem ter chegado no canal aqui por algum problema financeiro relacionado a cartão. É óbvio que quem está acompanhando aqui a gente há mais tempo não tem problemas com cartão. Torço muito para que isso não aconteça, né? Mas vamos lá, então. Os bancos são reflexos do que está acontecendo na economia real. Esse é o primeiro item e o porquê de ser tão importante a gente acompanhar os resultados dos bancos e não precisa ser um especialista nisso, tá, pessoal? É só ver o norte, tá? A cada trimestre ali tu vê, teve crescimento expressivo dos lucros, muita queda. Por que teve muita queda? Por que teve muito lucro? Só isso. Você não precisa se aprofundar, ser um especialista, sei lá, de finanças, cheio de certificado. Não tem necessidade disso. Entender o básico de economia, como eu sempre digo e reforço para vocês aqui, é fundamental para quem não quer ser massa de manobra e para quem não quer ser surpreendido. Porque você entendendo o contexto econômico, você pode juntar mais caixa no momento de mais incertezas, por exemplo, de problemas que a gente pode passar. Ou em momentos, ao contrário, quando a economia começa a aquecer, você pode ser um dos primeiros a comprar os ativos ainda não tão valorizados, então para você surfar uma alta dessa valorização, ganhar ali, ter ganhos, né, de capital nesse seu investimento. Então você entendendo isso, você consegue equilibrar muito mais as suas finanças. Você consegue ver quando faz mais sentido você pegar um financiamento imobiliário, aproveitando do próprio ciclo imobiliário, e também o contrário é válido, né? O momento de vender, o momento de ter mais parcimônia e juntar caixa. Então, cara, entender o básico de finanças é fundamental. E, inclusive, aqui no nosso canal, não vou me aprofundar muito em finanças, mas a gente fez um canal específico só para isso, voltado para finanças e formas de você ganhar dinheiro. No caso, as maneiras que eu aplico e que eu trago para vocês para contribuir de alguma forma. Nosso canal novo está aqui em cima nos cards, caso, obviamente, você tenha interesse. Não é para chegar lá só para ser mais um inscrito. Não, a gente quer pessoas que têm interesse nesse assunto. Vamos lá. O Brasil, em março de 2023, atingiu aí a maior inadimplência da série histórica levantada do levantamento realizado pela CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e também pelo SPC Brasil, que é muito conhecido pela gente aqui, né, no quesito aí relacionado à pontuação do score, que ajuda a gente a conseguir cartões, financiamentos e por aí vai. Tá? Isso aqui é um baita de quase só tem um palavrão, a boca encheu aqui, né? Mas é um baita sinal de alerta, tá, pessoal? Porque inadimplência na pessoa física, querendo ou não, vai para a pessoa jurídica, né? No caso, eu digo, as empresas vão sentir o baque das inadimplências de pessoa física, porque querendo ou não, quem compra das empresas, das grandes empresas, das médias, das pequenas, são quem? As pessoas físicas. Então, quanto maior for a questão da inadimplência das pessoas físicas, a dificuldade que a pessoa física está passando, vai chegar ali na ponta das empresas, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. E o banco é um grande
alerta para isso, tá? Por causa da questão do PDD, que daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor. A gente vê aqui outras matérias publicadas super recente, no começo aí do mês passado. Você vê aqui, inadimplência do país volta a crescer em fevereiro e atinge 70,5 milhões de brasileiros negativados, cara. Isso aqui é um baita de um sinal de alerta. Endividamento atinge 78,3. Aí você deve estar me perguntando, tá, Fialho, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não sei o quê, eu tô bem aqui, ganhando meu salário, não tô inadimplente, não tô nada. Como que isso aqui me afeta? Cara, vamos lá. Se está aumentando a inadimplência das pessoas, por consequência, o banco está segurando essa onda muitas vezes. Porque ele fez o quê? Emprestou o crédito para a pessoa e a pessoa não está pagando o crédito. Tudo bem que tem aquela questão dos juros abusivos, que isso aí eu também abomino, eu sou extremamente contra, porque realmente os juros que os bancos cobram, por exemplo, no cartão de crédito, são colossais, então eu sou contra pra caramba isso também, tá? Mas o que a gente não pode negar é o quê? Pô, se o banco está emprestando dinheiro para algumas pessoas e essas pessoas estão inadimplentes, não estão pagando, o que vai acontecer? Esse banco vai começar a ter alguns problemas. Óbvio, os bancos no Brasil têm resultados fantásticos, são bancos consolidados e tudo mais, mas é óbvio que ele também não é bobo, tá, pessoal? Então qual que é a consequência imediata disso? Cara, reduzir benefícios, diminuir o limite da galera. Porque, pô, em momento de bonança, eu distribuí limite e um monte de gente tem renda de 5 mil e tá com limite de 50. Que a gente sabe que tem várias pessoas que estão em situação assim. O que ele vai fazer? Cara, minha inadimplência está aumentando, o pessoal não está pagando. Pô, vou começar a reduzir limite dos clientes. E isso é normal. Então é aí que a gente tem que entender, né, o que é inadimplência, né, o aumento da inadimplência que está atingindo aí a maior inadimplência da série histórica aqui do Brasil, que é algo que sim é bem impactante, é alarmante. Cara, eu entendendo isso, eu já consigo me antecipar e também não vou ser pego de surpresa, tá? Porque as consequências vão vir de uma maneira ou de outra. Outra consequência de forma indireta, direta, é que as pessoas, por estarem na inadimplência, elas não vão ter muita grana, vão gastar menos e as empresas vão lucrar menos. Algumas empresas podem quebrar, mais desemprego e por aí vai. As coisas vão rolando. Mas calma que no final eu vou colocar alguns insights, o que eu acho que poderia ser feito, tá bom? Aí, se a pessoa física está inadimplente, o que vocês acham que vai acontecer com os faturamentos das empresas? Então, quando a gente vê o problema, infelizmente, de inadimplência não é só na pessoa física. Porque a gente esbarra aqui, olha só a matéria aqui divulgada pelo Serasa Experian, também mês passado, começo do mês passado. Serasa Experience registra recorde de empresas inadimplentes. Agora, empresas. O volume representa 112,9 bilhões em compromissos atrasados e é o maior montante da série histórica do índice, que começa em 2016. Total de empresas negativadas no período supera o número de fevereiro de 2022, quando haviam 6 milhões de empresas inadimplentes. Então, repara que a situação já está atingindo também as pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas, empresas. Isso é outro problema, tá, pessoal? Por quê? Porque a empresa jurídica também pega crédito. Aonde? Nos bancos, tá? Então, esses compromissos atrasados, geralmente quem está segurando esse pepino é os bancos também, tá? Então, repara, olha só. Pessoa física, recorde de inadimplência. Pessoa jurídica, também já está aumentando cada vez mais. E quando a gente vê aqui, ó, Serasa Experian registra recorde ali de empresas inadimplentes no Brasil. E quando a gente desce aqui, tem maiores informações, caso vocês queiram consultar aí a matéria completa lá no Estadão, tá? Aí descendo aqui, o que a gente, meros mortais aqui, né? E a minha função também é contribuir com a vida de vocês, trazendo esses conteúdos para que vocês possam pensar um pouco fora da caixa, abrir a cabeça para uma visão mais econômica. Eu acho isso aí fundamental. Na realidade, foi algo que contribuiu gigantescamente com a minha vida e a minha ideia aqui no canal é que de alguma forma contribua com a sua vida também. Então, o que eu peço em troca é que você comente se você gosta desse tipo de conteúdo que eu trago aqui. É óbvio que se você não gosta, você já deve ter até saído aqui do vídeo já nesse momento. Mas vamos lá. O que temos observado já hoje, né? Então a gente vê esses dados, a gente fica assim, pô, beleza, tô entendendo aqui mais ou menos o que tá acontecendo. Mas será que tá chegando no mundo das milhas e cartões, né, meu querido universo das milhas? E pessoal, já tá chegando com o pé na porta. E quando eu digo assim também, não há motivo para se desesperar e aquela questão do coitadismo, que é normal, o ser humano ele é assim, tá? Inclusive eu me encaixo nisso também, é a gente ficar assim, pô, acabou agora, pô, cheguei na hora errada, ou pô, só acontece comigo, ou pô, só acontece nas milhas e viagens. E claro que não, pessoal.
pessoal, olhem ao seu redor. Como eu falei, diversas empresas estão inadimplentes, também estão quebrando vários setores da economia, tá? Quem ganhava dinheiro aqui na internet está diminuindo muito a receita, vendendo e-books, PLRs, cursos, mentorias, tá tudo caindo, cara. Não é só isso. Tráfego pago tá cada vez mais complicado. Tá? A situação está sendo muito mais difícil em todos os setores. Agora vocês podem ver a questão do dropshipping e e-commerce quase foi prejudicada pela questão da taxação da Shein, entre outros. Então todos os setores estão passando por um rebuliço. É só você olhar ao redor e conversar com conhecidos, pessoal. Vocês vão entender que não é somente um setor que está sendo afetado. Pelo contrário, a economia como um todo está passando por um turbilhão. Tá? Então não vamos evitar essa situação de achar que é somente aqui que é o problema e coitado de nós e coitado Não, pessoal, tá acontecendo com todo mundo. Não é uma questão de saturação específica de um nicho. Cara, todo mundo tá nesse mesmo barco. E o que a gente pode observar já é o quê? Redução de limite, a gente viu cortes de limite gigantesco, inclusive alguns aí vindo a zero. A gente soube muitas questões relacionadas a isso com o C6 Bank, que a gente não sabe ainda se foi um problema de sistema ou se realmente eles reduziram o limite a zero das pessoas. Até peço, se você passou por situação assim, comente aqui, porque a nossa aba comentários é um grande fórum, basicamente, onde todos nós aprendemos uns com os outros e eu particularmente aprendo muito com vocês também ali. Esses me trazem informações também do campo de batalha. Isso é ótimo e contribui aqui com o nosso canal e com todos os inscritos. Então, peço para você, se já passou por alguma situação dessa de redução drástica de limite, ou aquela do C6 chegou a zero, que é um absurdo, comenta aqui embaixo. Redução de pontuação, a gente viu aí uma queda na pontuação dos cartões Bradesco, né, para alguns cartões específicos. Alguns até atrelaram. Ah, beleza, tu quer continuar com a pontuação? Então você vai ter que gastar X. Então repara, ele está atrelando às vezes até uma pontuação para você ter a melhor de todas, você vai ter que gastar. Porque o que aconteceu? O Bradesco também cometeu um erro, na minha opinião, mas muita gente comemorou isso. Enfim, cada um tem a sua opinião. Quem sou eu para ficar falando quem está certo ou errado? Mas o Bradesco liberou a rodo, por meio até dos consultores de cartões de crédito, que hoje nem existem. Terminou o contrato deles dia 5 de dezembro de 2022. Cara, o Bradesco liberou a rodo cartão de crédito. Inclusive cartão de crédito Black, top. Com alguns até com isenção vitalícia de anuidade. Comenta aqui se foi você uma dessas pessoas. E, cara, é natural. Agora, passando por esse momento de situação econômica que eu estou retratando para vocês nesse vídeo, cara, o que eles vão fazer? Pô, a gente cometeu o erro lá atrás. No momento mais de bonança, de aquecimento, a gente liberou a rodo para todo mundo. Pô, agora eu vou ter que segurar a onda. Ou, para eu dar aquele benefício daquela pontuação, esses caras que estão com o cartão aí sem usar, porque pegaram em promoções de isenção vitalícia, pô, vão ter que gastar para ganhar a pontuação. Senão não vão ter, tá? Então repara, olha só como atinge coisas bobas que acontecem, né? A gente não imagina como vai impactar na frente. Redução de benefícios, então alguns benefícios sendo reduzido, acesso à sala VIP caindo, questão do SPP, né, Seguro Proteção de Preço, e alguns benefícios específicos das bandeiras, que muita gente foi lá e julgou, falou, não, isso é culpa das pessoas que usam errado o benefício. E eu concordo. Sim, muita gente usava errado e isso é um absurdo. Mas, pessoal, não, vamos ser ingênuos e, pelo amor de Deus, olhem os balanços financeiros da Visa, olhem os balanços financeiros da AIG, tá na bolsa. Cara, vocês vão ver, eles estão com lucros grandes, não estão tendo prejuízos nas suas operações. O que eles fizeram foi basicamente uma contenção. Né? Eles observaram, cara, muita gente está com um cartão de crédito que o Bradesco liberou a rodo, né? Que as mesmas pessoas que falam que o problema está nas pessoas que estão usando o seguro errado, que eu concordo que está errado, mas elas não pensam que, cara, há um tempo atrás eu estimulei todo mundo a ter cartão, Bradesco Black ou alguns outros, né? E todo mundo conseguiu. E agora, com a AIG e a Visa observando, cara, olha quanta gente está com cartão de crédito, olha quanta gente pode ativar ou não um benefício como, por exemplo, seguro proteção de preço, independente de estarem fazendo errado ou não. Mas quanto mais gente tem aquele cartão, mais gente pode, né, usar o benefício ou não. Cara, é óbvio que os caras vão falar assim, mano, segura. Tudo bem que a gente tá bem aqui, tá lucrativo, tá com receita top e tudo mais, beleza. Mas vamos segurar a onda, porque, cara, eu sou uma seguradora, né? Eu sou a bandeira de um cartão Visa. Então eu tenho que ter cautela. E é a mesma coisa que tá todo mundo fazendo, aquelas políticas de segurar um pouco agora, tirar o pé do acelerador, porque a situação tende a piorar agora na economia. É óbvio que, se Deus quiser, a gente vai passar por esse momento turbulento, que é normal, eles vêm e vai, tá? Com frequência, não é algo atípico, tá? Esses momentos de turbulência são naturais, sempre aconteceram. Mas
as empresas elas estão tomando políticas para se protegerem. E isso é natural e a gente pode ver hoje na redução dos benefícios. O que eu estou falando aqui, pessoal, não é criticando pontualmente quem falou que está errado usar o seguro de maneira errada. Isso eu concordo, isso está extremamente errado. O que, na minha opinião, é uma ignorância, não é nem outra coisa, mas é uma ignorância, é você só botar a culpa nisso, quando existem diversas outras circunstâncias que têm que ser analisadas. Não foi exatamente por esse motivo pontual, mas é óbvio que ele influencia. É que eu vejo que muita gente, fica fazendo aquele eles contra nós, sabe? Nós contra eles, tipo isso. Então vai lá, coloca um vilão da história, mas não explica direito, entendeu? Só arruma, esse aqui é o culpado, essas pessoas que fazem errado. Mas não contextualiza, sabe? Não explica que tem outros motivos também, não se aprofunda, e acaba que todo mundo, seguindo ali um ou outro, né? Aquele marionete indo atrás, concorda 100% e nem pensa que podem ter outras variáveis também, tá? Dificuldade de negociar a anuidade, então tá ficando cada vez mais difícil isso. Alguns cartões que antes você conseguia isenção de anuidade com relativa facilidade, agora você consegue só 50% de desconto, 75%, e tem relação com isso também. Aumento do valor da anuidade, então vimos alguns cartões pontualmente subindo o valor da sua anuidade, e mudança da data de fechamento da fatura do cartão. Então a gente viu também, Banco Inter fazendo isso. Então, naturalmente, o nosso prazo fica menor, né, para aquele prazo que a gente ganhava ali de folga, né, até o fechamento da fatura, agora não vai ter mais. Tá acontecendo uma redução. E tem relação com a situação econômica também. Então, o Banco Inter fez isso. Aqui vocês podem ver, Itaú também alterando ali a data de fechamento, não é vencimento da fatura, de fechamento das faturas do cartão. Então, a gente está observando que já vem acontecendo algumas coisas. E quando a gente observa por que isso afeta diretamente a gente, é que um dos maiores vilões é o cartão de crédito, igual vocês podem ver aqui na matéria, tá, pessoal? E por isso que eu fico frisando, eu sei que às vezes eu sou até chato, mas aqui o cartão de crédito ele pode ser o melhor amigo, como ele pode ser um grande vilão. E vocês têm que se preocupar com isso constantemente. E eu me incluo nisso, porque a gente vai aquilo lá, né? Parcelamento inteligente, 10 vezes sem juros e tal. Quando vê, se você não anota no papel, cara, teu parcelamento virou um monstro gigantesco. Então tome muito cuidado com isso. Tenha uma planilhazinha onde vocês têm o controle de gastos de vocês, dos parcelamentos, uma agenda, o que for. Mas tenha um controle disso, tá, pessoal? Para não cair nisso aqui, O principal vilão para o endividamento dos respondentes é o cartão de crédito, tá? E óbvio, é uma ferramenta muito fácil, né? E aqui quando a gente de usar e tudo mais, de conseguir, então é complicado mesmo. Aqui a gente pode ver a matéria do Santander, que eu já fiz um vídeo completo sobre isso, vou colocar aqui nos cards, que o lucro deles aí cresceu, teve uma queda de 46,6%. E aqui o que interessa pra gente agora, que é o que a gente está relacionando nesse recorde aí de inadimplentes no Brasil, é a questão do PDD, né, que a gente pode observar aqui que foi superior aí a 11 bilhões, então mais de 139% que o Banco Santander resolveu aprovisionar. E o que significa isso? PDD é provisão de devedores duvidosos, que é basicamente o banco ele fica com receio, né, ele começa a observar que alguns clientes que ele ofereceu muito crédito, que provavelmente esses clientes não vão pagar. E o que eles fazem? Eles adicionam isso no balanço da empresa para não ser um susto no futuro. E isso aqui é um baita de um sinal para a gente, porque a gente pode observar que o banco está ficando com medo, porque ele emprestou mais dinheiro do que devia. É basicamente isso. E quando a gente olha aqui, Itaú, Bradesco e Santander, inadimplência ainda preocupa e cenário é cautela. Daí quando a gente desce lá embaixo, deixa eu ver se eu acho aqui, o item específico que fala aqui, para este ano, o Bradesco espera separar, olha isso, 36 a 39 bilhões de reais em provisões. Então, eles estão aumentando consideravelmente quando a gente compara os últimos anos. Então, eles já estão considerando que essa situação econômica, né, de inadimplência, deve aumentar nos próximos meses. Enquanto o Itaú estima que seu custo de crédito ficará em 36,5 e 40 bilhões de reais. Então, olha só, ou seja, estima um crescimento de 22 até ali 25,4% com custos de inadimplência, mesmo com maior cautela nas concessões de crédito. Então, já estão tendo cautela nas concessões de crédito e mesmo assim eles já estão prevendo aí um aumento bem considerável do PDD. Quando a gente olha aqui, os gráficos tudo crescente, então aqui inadimplência entre 15 a 90 dias, crescendo, a pessoa física, subindo ali, saiu de 5,2%, já está chegando aí a 6,5%. Vamos continuar acompanhando, se quiserem vou trazer vídeos aqui de atualizações nos próximos
trimestres. PJ a gente viu que não cresceu tanto, mas parece que é algo que vai acontecer e não tem como, porque aquilo que eu falei, crescendo a inadimplência da PF, vai atingir a PJ em algum momento. Então a gente deve observar nos próximos trimestres esse aumento agora da PJ também. E quando a gente vê inadimplências acima de 90 dias, que é o que começa a preocupar ainda mais, a gente vê aí PF subindo a rodo também, então de 3,1% a 4,5%, e PJ ainda está meio estável, apesar de dar uma leve subidinha, mas eu acredito que nos próximos trimestres isso vai aumentar. Aí vamos para o Bradesco. Fizeram uma provisão porruda também de 9,5 bilhões ali, praticamente dobrou de um trimestre do ano passado para esse trimestre agora. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Olha só como é comum, né? Os bancos são realmente um termômetro. De 15 a 90 dias, olha lá. Pessoa física subindo consideravelmente também, ó, então já chegando a 5,5. Podemos ver aqui, ó, micro, pequena e média empresa também subindo a rodo. E olha aqui, grandes empresas subiu mais a rodo ainda. Então é um risco considerável. Aqui, obviamente, entra um pouco o fator também lojas americanas, tá? E algumas outras empresas que estão entrando em recuperação judicial, que foram várias, inclusive. A Marisa está quase entrando, Light, enfim, várias empresas. E aqui, acima de 90 dias, que é o mais preocupante, também disparando e tudo subindo, as inadimplências. E daí vocês devem estar me perguntando, tá, Félio? Entendi o contexto, entendi as consequências, entendi como isso pode impactar a gente. O que eu posso fazer a partir de agora para proteger um pouco mais a minha família e me preparar para isso, tá? Então, quais são as minhas sugestões? Foque em aumento de renda. Então agora, pessoal, não tem mistério. Agora é a hora de arremangar as mangas, levantar as mangas e trabalhar mais duro. Então, ou de forma mais inteligente. Então, pô, se você estava pensando em ter um projeto ali que não demanda muito investimento seu, cara, talvez seja a hora de você colocar ele em prática. Renda extra, talvez seja a hora de meter a mão na massa e fazer uma renda extra. Por exemplo, uma consultoria que você pode fazer dentro de uma área que você tem expertise, ou de repente até mesmo como freela em algum negócio. Então, eu sei editar vídeo. Cara, entra como freela. Thumbnail, entra como freela. Tô falando mais aqui do meu métier, mas é óbvio que isso aí pode ser para qualquer área aí da sua vida. Busquem renda extra agora nesse momento. Outra sugestão que eu dou, que essa aqui na realidade ela é meio atemporal, né? Todas essas aqui são atemporais, né? Mas agora a gente ganha um extra nessas causas aqui, né? Viver abaixo dos seus custos. Então esse aí foi até um erro meu, tá? Eu peguei, tava com uma condição legal, ganhando muito e tudo mais. Aí eu fui lá e me precipitei, sabe? Eu poderia ter mantido mais tempo. Tudo bem que eu já tô resolvendo isso, tá? Mas poderia ter mantido o meu custo de vida lá embaixo, normal, do jeito que tava, e ganhando mais. Então, olha só a diferença, o gap, né? Aí, o que eu fiz? Aumentei muito o meu custo de vida e acabou que tem um gap muito reduzido, né? E a questão é que a gente tem que aumentar esse gap agora, nesse momento. Então, se você ia fazer alguma coisa muito luxuosa e tal, comprar roupas e tudo mais, aquelas coisas, né? Tops, televisão, trocar e tal, talvez não seja o momento agora, tá? Vamos viver bem abaixo dos custos que a gente tem, beleza? E a ideia é justamente cada vez mais aumentar esse gap do que eu ganho e dos meus custos para sobrar mais dinheiro. Esse aqui é o foco agora nesse momento, aumentar este gap. Tenha reservas, então é o momento para você fazer uma reservinha ali para proteção, eventuais situações que podem acontecer. Pode ser que a gente consiga virar o jogo, o mundo como um todo, acabe o conflito lá na Europa, por exemplo. Enfim, diversas coisas podem acontecer, mas de qualquer forma, ter uma reserva é fundamental. Tá? E com esse gap que você está aumentando, facilita muito, que eu falei agora há pouco, facilita ainda mais você colocar essa diferença como reserva sua para eventuais emergências e oportunidades. Diversificação é sempre fundamental, então você estar diversificado em tudo com relação nos seus relacionamentos, tá? Então, com exceção, na realidade, nos seus relacionamentos amorosos. Exceção somente para relacionamentos amorosos. No restante, diversificação é fundamental e nos investimentos não pode ser diferente. E também, na sua renda, não pode ser diferente também. Então, se você tem somente uma renda do seu trabalho, cara, vamos desenvolver outras rendas. Agora, é para ontem. Então, comecem a desenvolver outras rendas, tá? E investir em conhecimento, isso é algo que nunca vão te tirar. Então, a partir do momento que você investe em conhecimento e a sua cabeça, você aprimora a sua sabedoria, o seu conhecimento em diversas áreas, mano, isso é uma coisa que nunca te tiram. Podem te demitir, por exemplo, e você perder o seu salário? Podem. Mas, mano, o conhecimento que você adquiriu, as habilidades que você aprendeu ao longo da sua trajetória, por ter investido em você e investido em conhecimento, isso ninguém te tira, tá? Então é algo que você deve valorizar e isso aqui você deve sim investir. É óbvio que agora também não é a hora de você rasgar dinheiro em investimento, não, né? Digo rasgar no sentido de botar um monte de grana nisso.
Não, agora é hora de ter um pouco mais de cautela, mas é sempre importante investir em conhecimento, tá? Então isso é algo que é fundamental. E aqui, muita gente me pergunta, o que o governo poderia fazer, velho? Eu não sei, pessoal, porque governo é muito pau, cara. Independente se você é de direita ou esquerda, tanto faz. Mano, governar é algo muito pau. A gente fala coisas simplórias aqui. Não, o que eles têm que fazer é X, o que eles têm que fazer é Y, como se fosse barbadinha. Mas não é tão fácil assim, tá? Mas a minha opinião, assim, previsibilidade é fundamental, porque as pessoas, igual aqui, ó, imprevisibilidade foi o que eu falei que é o problema. Que cada hora muda alguma coisa. Do nada pode tal coisa, depois não pode. Ou uma ameaça de que não pode isso, aí a pessoa já fica aflita. Aí o que acontece? A pessoa que está aflita, ela vai economizar, vai gastar menos, vai ficar mais cautelosa e acaba que a economia ela vai travando. Então, questões de previsibilidade são muito importantes. Então, eu acho que podia ter mais transparência. É óbvio que, todos os governos são imprevisíveis, né? Mas quanto mais previsibilidade, melhor. Então, isso eu iria buscar. Questão de impostos. Eu sou um cara que eu sou mais da conduta de que, já que o Brasil não usa bem o que ele arrecada de impostos, porque muita coisa é desviada, infelizmente, isso aí não importa o governo, todo governo faz isso, é uma bosta isso, tá? Então a minha opinião é que quanto mais livre deixar a economia, as empresas conseguirem contratar, conseguirem vender, conseguirem trabalhar, conseguirem se arriscar e investir, melhor. Eu sou mais dessa política, tá? Ou pelo menos, se quer arrecadar imposto, cara, que faça isso de uma forma que de fato as coisas fluam, as coisas funcionem. Mas geralmente o que acontece, eles cobram imposto de um setor específico, esse setor específico começa a ter eventuais problemas e eles repassam isso para os consumidores. Então acaba que de uma forma ou de outra a população é atingida no final. Tá? Então não é uma solução tipo top que se resolve. Tá? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Juros altos, então isso aí a princípio agora em agosto e setembro já deve começar a ter uma queda dos juros. Tá? Que eles estão altos por um motivo, não é porque porque alguém quer e dane-se a economia. Não, claro que não. Eles estão os juros altos agora para justamente conter a inflação. Porque não adianta nada a gente descer na marra os juros e a inflação ela descontrolar. Não adianta nada. Então, está sendo feito com cautela e eu acredito que agora em agosto e setembro os juros devem começar a cair. Mas é óbvio, não tem como prever nada, tá? E educação financeira, eu acho que deveria ser um investimento que eu estou tentando fazer aqui, né, de forma cidadã, de forma voluntária, mas eu acho que era algo que deveria ter nas escolas, o quanto antes, e ser cada vez mais divulgado para a população. O problema é que quanto mais pessoas tiverem acesso à educação financeira, mais pessoas vão ver os problemas que os políticos podem eventualmente fazer, e talvez eles mesmos não queiram isso, tá? Então, infelizmente, é algo que eu prezo, mas acredito que talvez ali os governos não tenham muito interesse em investir nessa área, tá? Então é isso. Se gostaram, agora sim, deem um like aqui no vídeo e se inscrevam no canal para estar recebendo todos os próximos vídeos que a gente postar em primeira mão para você entender tudo de milhas, cartões e como viajar mais barato e até mesmo de graça. Não se esqueçam, nosso outro canal de investimentos tá aí para quem quiser acompanhar. Só escrever Lucas Fialho que vocês encontram aí no YouTube. Tamo junto!